A paz do Senhor, meus irmãos. Então vamos mais um estudo. Agora vou falar sobre a história de Mefibosete. Quem foi Mefibosete? Mefibosete era o filho de Jonatas, o melhor amigo do rei Davi. Depois que Jonatas morreu, Davi tomou conta de Mefibosete por amor ao seu amigo. Mefibosete era neto de Saul, o primeiro rei de Israel. Saul se desviou de Deus, por isso Deus escolheu Davi para ser o próximo rei. Jonatas, o pai de Mefibosete e filho mais velho de Saul, se tornou amigo de Davi e o apoiava. Mesmo sabendo que Davi iria ser o próximo rei e não ele, Jonatas defendeu Davi e o protegeu da inveja de seu pai Saul. Davi e Jonatas eram amigos tão próximos que estabeleceram uma aliança de amizade, de acordo com 1 Samuel, capítulo 20, versículo 16 a 17. Assim, Jonatas fez uma aliança com a família de Davi, dizendo que o Senhor chame os inimigos de Davi para prestar contas. E Jonatas fez Davi reafirmar seu juramento de amizade, pois era seu amigo leal. O que significa o nome Mefibosete? Não há uma certeza sobre o nome de Mefibosete. Alguns dizem que significa algo vergonhoso, que causa vergonha. Na Bíblia encontramos duas pessoas com esse nome. Um citado em 2 Samuel 4:4, que era o neto de Saul e filho de Jonatas, e o outro em Crônicas, capítulo 8, versículo 34, filho de Saul com uma concubina chamada Rispa. Então, 2 Samuel 4:4, Jonatas, filho de Saul, tinha um filho aleijado dos pés. Ele tinha 5 anos de idade quando chegou a notícia de Jezreel de que Saul e Jonatas haviam morrido. Sua ama o apanhou e fugiu, mas na pressa ela deixou cair e ele ficou manco. Seu nome era Mefibosete. 1 Crônica, capítulo 8, versículo 34. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. 2 Samuel 21:8. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos de que Rispa, filha de Aiá, tinha dado a Saul. Com eles também os 5 filhos que Merebe, filha de Saul, tinha dado a Adriel, filho de Barzilai, de Meolá. Podemos, no entanto, verificar que na Septuaginta, a versão em grego do Antigo Testamento, há o nome de Meribe-Baal ou Mefibaal, tirando a pessoa da passagem bíblica de 2 Samuel 21:8. Mas o rei mandou buscar Armone e Mefibosete, os dois filhos de Rispa, filha de Aia, tinha dado a Saul. Por causa dessas divergências, o nome de Mefibosete pode ter tradução como aquele que luta com Baal. Aquele que luta com Baal, herói de Baal, de acordo com Crônicas, 1 Crônicas 8:34. O filho de Jonatas foi Meribe-Baal, que gerou Mica. Estamos estudando o Mefibosete, filho de Jonatas, seu primeiro nome para Meribe-Baal, pela sua semelhança ao Deus dos cananeus. Então o nome dele foi mudado para Isbosete, algo como homem de vergonha.
Passou-se mais algum tempo e aparece o nome de Mefibosete. No passar do tempo, a transcrição do nome foi alterada. Houve substituições nas palavras e terminações que davam outra conotação, como Baal por Bochete. Podemos verificar um exemplo em 1 Reis, capítulo 18, versículo 19 a 25, diz assim: Agora convoque todo o povo de Israel para encontrar-se comigo no Monte Carmelo, e traga os 450 profetas de Baal e os 400 profetas de Azerá, que comem à mesa de Jezabel. Acabe convocou então todo Israel e reuniu os profetas no Monte Carmelo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: Até quando vocês vão oscilar para um lado e para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, mas se Baal é Deus, sigam-no. O povo, porém, nada respondeu. Diz então Elias: Eu sou o único. Pela tradução da Septuaginta, nessa passagem está como profetas de vergonha, em vez de profetas de Baal. A história de Mefibosete. Mais tarde, em uma batalha, Jonatas morreu junto com seu pai Saul. Quando a notícia chegou à casa de Jonatas, a babá de Mefibosete pegou nele e fugiu para salvar sua vida dos inimigos. Mas ela se descuidou e deixou o menino cair. Assim ele ficou com os dois pés aleijados pelo resto da vida. Mefibosete foi levado para Lodebar, um lugar em Gileade. Ele tinha 5 anos de idade quando isso aconteceu, de acordo com Samuel, 2 Samuel 4:4. Passando bastante tempo, quando Davi já estava estabelecido como rei de todo Israel, ele se lembrou de Jonatas e quis continuar a honrar sua amizade. O antigo servo de Saul lhe contou sobre Mefibosete, e Davi mandou chamá-lo. Quando Mefibosete chegou, Davi lhe devolveu todas as terras de seu avô Saul e o convidou a morar com ele. Ele também colocou um homem chamado Ziba para tomar conta da propriedade de Mefibosete. Segundo Samuel, capítulo 9, versículos de 6 a 7, diz assim: Quando Mefibosete, filho de Jonatas e neto de Saul, compareceu diante de Davi, prostrou-se com o rosto em terra. Mefibosete? Perguntou Davi. Ele respondeu: Sim, sou teu servo. Não tenha medo, disse-lhe Davi, pois é certo que eu o tratarei com bondade por causa de minha amizade com Jonatas, seu pai. Vou devolver-lhe todas as terras que pertenciam a seu avô Saul, e você comerá sempre na minha mesa. Mefibosete e Ziba. Anos mais tarde, quando um dos filhos de Davi tentou roubar o trono, Davi teve de fugir de Jerusalém. Durante a fuga, Ziba, o servo de Mefibosete, chegou com provisões para ajudar Davi. Quando Davi perguntou onde estava Mefibosete, Ziba respondeu que ele tinha ficado em casa porque queria retomar o trono. Zangado com a ingratidão de Mefibosete, Davi deu toda a propriedade dele a Ziba. Segundo Samuel 16, 2 a 4. O rei perguntou a Ziba: Por que você trouxe essas coisas? Ziba respondeu: Os jumentos servirão de montaria para a família do rei. Os pães e as frutas são para os homens comerem, e o vinho servirá para reanimar os que ficarem exaustos no deserto. Onde está Mefibosete, neto de seu senhor? Perguntou o rei. Respondeu-lhe Ziba: Ele ficou em Jerusalém, pois acredita que os israelitas lhe restituirão o reino de seu avô.
Então o rei disse a Ziba: tudo o que pertencia a Mefibosete agora é seu. Algum tempo depois, quando Davi derrotou os traidores e voltou para casa, Mefibosete veio ao seu encontro. Ele não tinha se arrumado desde que Davi tinha partido, em sinal de tristeza. Davi perguntou por que Mefibosete não tinha ido com ele. E Mefibosete explicou que Ziba o tinha traído, sendo aleijado os pés. Mefibosete precisava de seu jumento para ir ao encontro de Davi, para lhe dar seu apoio, mas Ziba ignorou sua ordem e partiu sem ele, de acordo com 2 Samuel 19, 26 e 28. Ele respondeu: o rei, meu senhor, eu, teu servo, sendo aleijado, mandei selar o meu jumento para montá-lo e acompanhar o rei. Mas o meu servo me enganou. Ele falou mal de mim ao rei, meu senhor. Tu és como um anjo de Deus. Faze o que achares melhor. Todos os descendentes do meu avô nada mereciam do meu senhor e rei, senão a morte. Entretanto, este a teu servo um lugar entre os que comem à tua mesa. Que direito tenho eu, pois, de te pedir qualquer outro favor? Então, meus irmãos, pelo que eu vejo aqui, há uma intriga, entre Mefibosete e Ziba, Ziba mentiu para o rei Saul e o rei Saul ficou sabendo, através de Mefibosete, que ele foi enganado, Tendo ouvido duas histórias diferentes, Davi decidiu que Mefibosete e Ziba deveriam dividir a propriedade entre si, mas Mefibosete disse que Ziba podia ficar com tudo. Ele apenas estava preocupado com o bem de Davi, de acordo com 2 Samuel 19, 29 e 30. Disse então o rei: você já disse o suficiente, minha decisão é que você e Ziba dividam a propriedade. Mas Mefibosete disse ao rei: deixa que ele fique com tudo. Agora que o rei, meu senhor, chegou em segurança ao seu lar. E o que podemos, então, meus irmãos, aprender com Mefibosete? Mefibosete sofreu muito com as consequências das ações de outras pessoas, mas isso não destruiu seu caráter. Mefibosete nos ensina sobre, primeiro, gratidão. Apesar de todas as coisas ruins que lhe aconteceram, Mefibosete era grato pelas bênçãos que recebeu. Humildade. Mefibosete não se achava superior, nem procurou se exaltar acima de outras pessoas, tentando ser rei. Contentamento. A alegria de Mefibosete não dependia da quantidade de seus bens. Então, meus irmãos, paz e bem.